Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, na nossa Casa Espírita, teríamos a tarefa de assistência espiritual, que começaria às 19h30 até às 21 horas. Consistente na palestra espírita, presencial lá na Casa Espírita. Palestra hoje que iremos proferir aqui virtualmente por esta página do Facebook da Casa Espírita. E também haveria a assistência espiritual, que consiste no tratamento através do passe magnético e água fluidificada, além da palestra propriamente dita, sendo atendidos muitos encarnados que buscam o atendimento e também os nossos irmãos desencarnados. Os nossos irmãos desencarnados continuam sendo assistidos, mesmo durante a pandemia, mesmo com a Casa Espírita fechada na nossa dimensão física. Na dimensão espiritual, o atendimento prossegue ininterrupto. E quem sabe, não é? Até o final do ano nós possamos voltar a reabrir também essa tarefa presencialmente na Casa Espírita. Vamos aguardar, não é? Mas, para nossa alegria, está deliberado, a Vânia deverá depois anunciar num comunicado, se é que ela não o fez, porque agora mais à tardinha não deu tempo de eu observar. Mas vai apresentar um comunicado que a partir deste domingo, dia 4 de outubro, setembro já está indo embora. Domingo já nós vamos ter a reabertura da Casa Espírita, não só às sextas-feiras, como também nos domingos, com a palestra espírita. Só a campanha da Fraternidade Alta de Souza que ainda vai aguardar um pouco mais, não é? Mas a palestra espírita de domingo já vai recomeçar, o que é muito bom, porque muitas vezes a pessoa chega do trabalho já um pouco cansada, um pouco mais tarde na sexta-feira, e acaba ficando indisposto, ou mesmo não dá tempo de ir na palestra evangélica de sexta. Aí então ele tem a oportunidade de ir no domingo pela manhã. Agora não pode ficar com preguiça de acordar cedo, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu trabalho a semana inteira e domingo eu quero dormir até tarde. Aí não tem jeito, né? Mas enfim. O tema da palestra de hoje é aquele incerto contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item é o último desse capítulo, que é o 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nós vamos agora fazer uma oração, vocês me acompanhem, e em seguida nós iremos iniciar a dissertação para nossa reflexão sobre esse tema. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz, graças a Deus. E para não esquecer, esse vídeo depois vai ser postado no YouTube. E aí então, nós pediríamos a todos que fizessem a gentileza, a gente desde logo agradece de entrar no canal do YouTube da Casa Espírita, que corresponde às iniciais CEMN, Casa Espírita Maria de Nazaré, espaço Poá, aí já entra no canal. E aí depois dá o like em todas as palestras, visualiza, que ajuda muito, então, na divulgação do canal. E aí mais pessoas têm oportunidade também de estar tendo contato com a doutrina espírita. A gratidão desde logo a todos.
Quem não tiver inscrito, se inscreva, não vamos esquecer também. Bom, então o tema é esse, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, a gente reconhece aquela pessoa que a gente distingue, não é? Então nós distinguimos, nós percebemos, nós reconhecemos o cristão. Bem, mas quem é que são os cristãos? Quem é que é cristão? Cristão é quem segue o Cristo, naturalmente. E quem é que segue o Cristo? E como fazer para seguir o Cristo? Ele mesmo já nos disse como fazer. Ele disse assim: quem quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, para seguir o Cristo, ele diz como é que nós teríamos que fazer. Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Então, isso implica em renúncia das ilusões do mundo. Então, a gente tem que abandonar esses nossos desejos, essas nossas ilusões da vida material. Passar a viver a vida espiritual, nos percebendo e tendo consciência que somos espíritos. Então é deixar o nosso personalismo de lado, não é? Porque se nós colocamos uma barreira entre nós e a espiritualidade, entre nós e o Cristo, entre nós e o Pai, essa barreira é o ego. E aí o ego nos liga a quê? Nos liga ao mundo, nos liga à materialidade. E nos afasta, nos impede de entrarmos na conexão do Cristo. De estarmos juntos com o Cristo. Porque, via de regra, nós queremos fazer a nossa vontade, quando deveríamos fazer a vontade do Cristo. Paulo de Tarso disse: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Não é? Então, fazermos a vontade do Cristo, não a nossa vontade. E qual que é a vontade do Cristo? Ele disse: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Então, fazer a vontade do Cristo era fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É a nossa evolução, o nosso crescimento, é entrarmos cada um de nós na sintonia, na vibração de Deus. Porque para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que estar na sintonia dele, senão não tem como, a gente não vai ouvi-lo. E qual que é a sintonia de Deus? A sintonia de Deus é a sintonia do amor, não é? Então, o primeiro passo para aquele que quer ser distinguido e reconhecido como cristão é preciso renunciar ao mundo. Cristo deu vários exemplos sobre isso, não é? Que é preciso a gente largar a ilusão da vida material. Saber que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Que nós vivemos as experiências do mundo, mas que aqui não é a nossa morada. Aqui é um ambiente, uma dimensão, para a qual, como um palco num teatro, a gente vive as experiências, mas não é a nossa casa. Então aqui é um ambiente, é um país estrangeiro, onde nós vamos lá para um aprendizado, uma reciclagem, fazer um curso, um estágio, para a gente crescer, amadurecer, aprender, conquistar novos valores. Mas depois a gente precisa voltar, porque lá não é a nossa casa, a gente está lá só por um tempinho. Então não adianta a gente ficar lá, que não é a nossa casa, onde nós estamos fazendo somente um estágio, pensar em fazer riqueza lá, comprar isso, comprar aquilo, porque a gente vai ter que voltar logo. E quando voltar, tem um detalhe, no avião não aceita a bagagem com mais de 23 quilos. Se tiver, fica tudo lá. Então, os 23 quilos correspondem somente ao nosso corpo espiritual. E o resto a gente não leva. Então, tem que sair dessa ilusão. Então é preciso renunciar às ilusões do mundo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Cristo diz. Depois, tome sua cruz. O Cristo não carregou a cruz também? Então nós temos que carregar a nossa. Nossa cruz é assumirmos as nossas responsabilidades. Porque forte
não é aquele que revida, não é aquele que se vinga, não é aquele que quer viver a sua felicidade, abandona marido, filho, esposa, criança, tudo e vai-se embora viver a sua felicidade. Ilusória. Forte verdadeiramente é aquele que perdoa. Não é fraqueza, mas tem que ter muita força. Não é? E é aquele ou aquela, aquele espírito, né? Porque o espírito não tem sexo, que assume sua responsabilidade. Se vem um filho com imperfeição física, não tem problema. Porque a ilusão é um filhinho perfeito, loirinho, cabelinhos cacheados, igual um anjo, olhinhos azuis, branquinho feito talco, não é? É ilusão. Mas quando a gente tem a consciência que nós não somos corpos, que aquele filhinho, na verdade, é um espírito eterno que está ali por um compromisso conosco e com o Pai, e que nós devemos assumir a nossa responsabilidade, carregar a nossa cruz, é o segundo passo. E aí, então, após esses passos, estamos aptos a seguir o Mestre. E aí, então, nós seremos distinguidos, reconhecidos como cristãos. Mas aí tem mais um detalhe que diz: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então não basta ser cristão, seguir o Cristo. É preciso obras. Gente, de que obras nós estamos falando? Será que são igrejas? Construir um monte de igrejas? Como nós vemos, por exemplo, na Europa. Se vocês forem em Roma, quem já foi, vocês vão confirmar comigo. Gente, não tem uma esquina que não tem uma igreja. Mas vejam bem, não é uma igreja como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, não. São as igrejas, monumentais. Você entra naquela igreja, é um museu de tão grandioso, né? Tudo com ouro para tudo quanto é lado, tudo coisa grande, aquelas abóbadas enormes. Né? Mas não é só em Roma, você vai na Inglaterra, não é? Na Europa em geral, na França. Agora tem um negócio, viu, gente? Olha só. Principalmente na Inglaterra, na Escócia, outros países da Europa. Olha, eu fui algumas vezes entrar em igrejas e quando eu ia entrar tinha um segurança. Segurança barrava. Dizia assim, não, mas tem que pagar. Olha, para vocês terem uma ideia, mais ou menos o valor para entrar era na faixa de uns R$150, convertido para real. Não podia entrar. Não pode entrar, tem que pagar. Vocês acreditam nisso? É verdade, eu não estou inventando, não. Aí eu não entrava, falei, eu não vou pagar os R$150 para entrar na igreja. Eu não vou entrar, e eu não entrava. Aí eu ia outras, menorzinhas, pequenininhas, aí podia, mas as grandes assim, não podia entrar, só se pagasse. E havia algumas que o negócio era bem mais de 150, era para lá de 200. Eu não entrava, falei, não vou entrar, não entrava. Agora na Inglaterra, se os senhores pesquisarem, se vocês pesquisarem, vocês vão confirmar o que eu vou dizer agora. E também em França. Tem várias igrejas ali na Europa que estão sendo alugadas para se converterem em barzinhos. Bar, servindo bebida, hotel. Pesquisem na internet, vocês vão confirmar comigo. Então, será que essas obras seriam essas igrejas de pedras? Ou será que seriam aquelas igrejas do Paulo de Tarso? Quando Paulo de Tarso ia pregar numa cidade, o cristianismo, não é? O evangelho do Cristo, quando ele conseguia, depois das pregações, reunir um grupo de pessoas, às vezes uma meia dúzia, 10 pessoas, 12 pessoas, não importa. E ele ficava um tempo ali e essas pessoas passavam a se reunir habitualmente. Às vezes, num local que fosse comum a todos, não é? Ou às vezes na casa de um deles, reuniam, não é? Com regularidade para estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando o seu autoaperfeiçoamento,
seu crescimento espiritual. Então, quando ele saía dessa cidade, ele dizia, olha, eu fundei 3 igrejas, 4 igrejas, porque cada uma das igrejas era um núcleo de pessoas convertidas ao cristianismo. Não era um templo de pedra. Para Paulo, a igreja eram as pessoas convertidas ao cristianismo e que se reuniam com regularidade, visando a internalização dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso era a igreja, não é? O Chico Xavier nunca construiu igreja. E olha as obras dele. Ele nunca construiu igreja. Ele construiu, para não dizer que não construiu igreja, ele construiu com 2 ou 3 companheiros o Centro Espírita, Luiz Gonzaga, lá perto da casa dele, em Pedro Leopoldo. Porque no início ele atendia na casa dele, mas a situação ficou muito difícil, a família não aceitava, porque era gente todo dia, não tinha um sossego. A família dizia para ele, Chico, não tem condições. Ninguém tem paz mais aqui, é todo dia gente até tarde, a gente não tem privacidade mais, você precisa dar um jeito nisso. Aí ele, com alguns companheiros, com o que sobrava dos parcos rendimentos salariais, sobrava pouquíssimo, eles compravam lá bloco quando dava, tijolo, areia, pedra. E eles mesmos, no final de semana, porque eles todos trabalhavam, aliás, não era só nos finais de semana, depois do expediente do serviço, não é? E ainda assim, antes do sol se pôr, que acabava o serviço, já ia lá para a obra para construir. Cada um fazia uma coisinha, tal, mexia a massa, assentava o tijolo, e iam fazendo aos poucos o Centro Espírita, Luiz Gonzaga. Mas ainda assim, as pessoas lá religiosas, católicas da cidade, no outro dia derrubavam tudo. E assim levou um tempão, porque eles num dia levantavam um pedacinho de parede, no outro dia estava derrubada. Que o pessoal da cidade católica não aceitava o espiritismo, achava que era coisa do diabo. Muito difícil. Mas ao final de um determinado tempo, mesmo com todas essas dificuldades, eles conseguiram construir, não é? O Centro Espírita Luiz Gonzaga. Mas, veja bem, hein? Não era como um palácio que nós vemos nas igrejas europeias e mesmo no Brasil. Era, na verdade, um espaço muito simples, chão de terra batida, não tinha piso não é? Um telhadinho simples, humilde, e ali eram realizadas as reuniões espíritas, eram as palestras evangélicas, as reuniões de desobsessão, não é? Mas, então, o que seriam as obras? Seriam a construção de templos, centros espíritas? Porque aqui no Brasil a gente vê algumas congregações religiosas, sobretudo católicas e evangélicas, que têm uma infinidade de templos. Tem uma congregação religiosa que tem templos em todas as cidades promissoras, porque o objetivo nós sabemos qual é o dízimo. Então eles analisam se a cidade vai arrecadar uma quantidade de dízimo suficiente para manter e para valer a pena, para compensar. Feita a avaliação técnica, né? Aí então abre-se ou não a igreja. Será então que essas obras seriam esses templos? Não, né? Não pode ser, não é? Vamos dizer que o templo, vamos dizer então que essas obras, eu diria que seriam uma emanação do amor. Então, nós vamos dizer que é a expressão do amor. A obra é a expressão do amor. E a expressão do amor é o quê? É a caridade. Então a obra é verter o amor, ou colocar o amor em ação, que é a caridade.
Então só tem obras quem tem amor. Porque só pratica a caridade quem tem amor no coração. Porque senão não consegue. Porque a pessoa só dá o que tem. Só faz a caridade e, portanto, dá a caridade se tiver o amor. Porque a base é o amor. Porque a caridade, ela é o amor em ação. Através do perdão, através da benevolência indistinta para com todos, através da indulgência, através da misericórdia, através da compaixão. Tudo isso é caridade. Essas é que são as obras de que o Cristo estava dizendo. Mas para isso é preciso ter amor. E para ter esse amor, o que é preciso? Fazer a vontade de Deus para entrar na sintonia de Deus, porque amor é Deus, Deus é amor, o Cristo é amor. Então, se a gente não entrar na sintonia do Cristo, não fizer a vontade do Cristo e de Deus, nós não vamos conseguir ter amor. E não tendo amor, não consegue praticar a caridade genuína. E, portanto, seremos sem obras. Já pensou um cristão sem obras? Um cristão que não perdoa? Um cristão que não pratica o bem? Um cristão que não é indulgente? Não tem lógica, não tem sentido, não é? É preciso, para ser cristão, apresentar obras. Como a árvore que dá os frutos que alimenta. Porque a boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Mas tem aquelas árvores que não dão nada. Não dão nada, nem sombra ela dá. É uma árvore magrela, seca, não dá nem sombra. O que o Cristo falou sobre isso? Mandou cortar pela raiz e lançar nas trevas, no fogo e nas trevas exteriores. Não é? E ele disse que o dizer de cada um de nós deveria ser sim, sim e não, não. Então a gente tem que escolher um lado, gente. Não dá para ficar em cima do muro. A árvore que não dá fruto, não dá nada, não quer saber de nada, ela quer ficar sozinha. Mas precisa escolher um lado. Ou nós estamos com Cristo, ou nós não estamos com Cristo. O Cristo falou assim: quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, quem não está comigo, está semigo. Quem não está comigo, espalha. Quem não ajunta comigo, espalha. E o que é esse espalhar? É estar no mundo. É viver a vida do mundo. E aí você estando sozinho, achando que você é autossuficiente, o que vai acabar acontecendo? Você vai estar sendo influenciado tranquilamente, às vezes nem percebe. Influenciado por quem? Por pessoal lá de baixo, não tem como. Ou você acha que tem força suficiente para ser autossuficiente para tudo? Não, eu sou eu, bato no peito. Não é nada disso. Quem tem poder é só Deus. Os negativos têm força? Tem força, mas poder é só Deus. E se a gente não está com Cristo, nós juntamos com o Cristo, a gente espalha. E espalhado, está mais solto, para lá, para cá, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a influência aqui, durante o sono pega você em corpo espiritual, desce lá para baixo, quando você volta com a cabeça virada, aí não sabe o que é. Então é isso. Então, para a gente se dizer cristão, é preciso fazer a vontade do Cristo e não a nossa. É estar com o Cristo, é ajuntar com o Cristo, para a gente entrar na sintonia do Cristo. Como Paulo falou, eu repito. Não sou eu, mas quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então a gente não pode ficar magoadinho com qualquer coisinha, não. Hoje eu postei uma mensagem, não é, do Chico, que diz que nem sempre a nossa vontade prevalece, mas que ainda assim sempre é para o bem. Sempre é para o bem. A gente precisa compreender que tudo está certo, que às vezes a gente pode estar equivocado, a gente precisa entender e aceitar, não é?
E nós vemos então que muitos de nós na vida física, esquecendo-nos que somos espíritos eternos, imortais, largamos a nossa condição espiritual, largamos o nosso compromisso para lá, compromisso que viemos aqui realizar, que é o compromisso de cada um de nós visando o nosso crescimento espiritual. Porque como a árvore, para dar fruto, você tem que ter a essência. Senão você não dá fruto nenhum. Porque como é que você vai ter paciência se você não conquistou essa virtude? A paciência é um dos atributos, uma das formas do amor. Então o fruto do amor, paciência, a gente precisa conquistar para dar. Porque senão você chega em casa, alguém fala um negócio atravessado, você chega nervoso, sai gritando com todo mundo, batendo portas, apontando dedos. Uma coisa horrível, gente, é bater porta dentro de casa. A gente tem que evitar isso daí. Quer dizer que você é contrariado dentro de casa, sai pisando duro, bufando, às vezes falando palavras rudes, batendo porta. Não pode agir assim. Então a gente precisa ter compreensão e entender. Às vezes, é claro, nós não somos perfeitos, nós erramos. Às vezes nós nos enfesamos, então estamos ainda no caminho. Mas isso não pode ser uma rotina na nossa vida. Preciso refletir, né? Para abrir a nossa mente, a nossa consciência, para que as nossas atitudes reflitam as virtudes que nós já conquistamos. Os nossos pensamentos não podem ser pensamentos deletérios, negativos. Por isso que o Cristo disse, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os pensamentos do Cristo eram pensamentos divinos, ligados ao Pai. Porque o Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então, quais eram os pensamentos do Cristo? Os pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus, os pensamentos de Deus são o quê? Servir. Amar incondicionalmente. Assistir ao irmão retardatário da caminhada. Porque os espíritos mais amadurecidos, vamos dizer assim, já iluminados, a alegria deles é ajudar, é servir. Não é buscar a sua felicidade como aqui na Terra a gente pensa, não. O que eu quero é ser feliz. Mas como é que nós vamos ser felizes? Neste mundo de expiações e provas? E ser feliz só nós felizes, o resto tudo sofrendo, o resto tudo padecendo, gente aí sendo escravizada, ser viciada, há fome, quantos há fome, e nós queremos ser feliz e o resto não interessa. Nós vamos para um certame, aí nós vamos dizer assim, eu eliminei 5.000, eu só passei. Eu estou feliz, aí vou lá no bar, bebo todas, para comemorar. Comemorar o quê? Os outros 5.000 estão todos chorando lá. Não estou dizendo que a gente não tem que se esforçar para conquistar os objetivos. O que a pessoa deseja, almeja, não é isso. Mas não tem muito o que comemorar não, gente. É claro que o nosso esforço tem que ser brindado, mas nós temos que pensar que este mundo, que esta vida, presta-se apenas para viver as experiências. Nós não podemos nos iludir com conquistas da terra. Aí eu conquistei um cargo. O cargo não é nosso. O Cristo disse para Pilatos. Porque o Pilatos disse para Jesus assim, eu tenho o poder de te salvar ou de te condenar. O Cristo disse para Pilatos assim, o poder não é seu. Ele foi-te concedido, mas poderá ser-te retirado. E 3 anos depois,
César, descobrindo todas as tramóias dele, corrupção que era gigantesca, mandou chamá-lo a Roma. No caminho ele descobriu que ele ia ser preso lá, porque tinha tudo sido descoberto a corrupção dele. Ele se matou no navio a caminho de Roma. Então a ilusão nossa das conquistas das coisas do mundo, seja um cargo, não é? Seja riqueza, seja um concurso de beleza, o que for, é ilusão. É ilusão. Então, compreendendo que as verdadeiras conquistas são as espirituais. Porque as conquistas espirituais se convertem em virtudes, virtudes estas que são formas e expressões do amor de Deus. E aí, então, nós poderemos externar como obras, como formas de caridade, como dádivas, distribuindo esperanças aos corações desesperançados, consolando os corações sofridos, alguns em vias do suicídio, pela perda, pela desencarnação, pela morte de um filho, de uma filha. Quantos pais não pensam em se suicidar? Eu disse para vocês que uma amiga minha, muito querida, pegou Covid e desencarnou um mês depois. O marido não suportou. Não suportou. Se suicidou, deixando 2 filhos. Filhos estes que estão também desesperados. Porque do dia para a noite, ou seja, num prazo de um mês, a mãe não era idosa, era uma senhora, mas não tinha a minha idade mais ou menos, um pouco menos. Um pouco menos. Ir embora assim, inesperadamente, no nosso olhar, não é? Porque era o tempo dela, mas no nosso olhar. E dali 15 dias o marido vai, aí os filhos ficam sem mãe e sem pai. E aí, gente? Então, essas obras e esses frutos são essas consolações aos corações que se encontram sofrendo. Essas são as verdadeiras obras, não é? Meus amigos, então, o horário nosso já está aqui, não é? No limite. Não é? O combinado é 30 minutos, eu já passei aí um tanto aí já, não é? Bem, então, não é? Vamos concluir, dando por concluída essas considerações, né, para nossas reflexões. E amanhã, terça e também na quarta-feira, vamos prestigiar nossos amigos Sérgio e Fabiana nas palestras que serão proferidas. Na quinta-feira, o João e a Vânia, e prestigiemos também os nossos amigos. E na sexta-feira, se Deus o permitir, estaremos novamente aqui às 18 horas. Vamos fazer uma oração todos juntos para então nós terminarmos essa palestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Eu reitero, só como sempre tenho feito todas as segundas-feiras, não é? Aos médios da tarefa de segunda-feira, que no momento que for possível, que der um tempinho, recolherem-se no cantinho da casa, que não sejam incomodados, para fazer as vibrações para a tarefa que se encontra em andamento, que está sendo realizada pelos nossos irmãos espirituais na Casa Espírita Maria de Nazaré, na sua contraparte na dimensão espiritual, em assistência aos nossos irmãos necessitados, tanto quanto ou como nós mesmos, hein? Então as nossas vibrações podem servir para os nossos irmãos e para nós. E essas vibrações são obras. Então, obremos o mais rápido possível. Vamos praticar as obras para que sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Uma boa noite a todos, boa semana, fiquem com Deus e até sexta-feira próxima, se Deus quiser.